Muito bem, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse à Polícia Federal que o ex-presidente consultou militares sobre uma minuta golpista, segundo o UOL. Cid teria afirmado à PF que Bolsonaro recebeu das mãos de seu ex-assessor Felipe Martins um documento para a convocação de novas eleições após a derrota para Lula. De acordo com o depoimento que compõe a delação premiada fechada com a PF, o ex-presidente apresentou a minuta a militares de alta patente no ano passado, mas o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, foi o único que se manifestou favorável ao plano. Vale lembrar que no início do ano, Almir Garnier se negou a participar da cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido por Lula, o Marcos Sampaio Olsen, o que representou uma quebra de protocolo. Dessa forma, ele não precisou prestar continência ao petista. Cid teria dito ainda à PF que um advogado constitucionalista e um padre também participaram da reunião. Porém, o ex-ajudante de ordens não soube informar o nome deles. O tenente-coronel também teria relatado que a minuta autorizava a prisão de adversários e que Bolsonaro não externou sua opinião sobre o plano. A PF investiga se a minuta entregue a Bolsonaro por Felipe Martins é a mesma encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em janeiro. O documento apreendido na casa de Torres determinava a decretação de um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A PF também apura se as articulações realizadas por pessoas próximas a Bolsonaro culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro. Procurada, a defesa de Cid disse que não comentaria o caso. E os advogados de Bolsonaro afirmaram o seguinte em nota divulgada hoje, quinta-feira. Abre aspas. Durante todo o seu governo, Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Fecho aspas. Também disseram que ele jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidos pela Constituição e, via de efeito, o Estado democrático de direito. A defesa de Bolsonaro acrescentou que adotará as medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que, porventura, extrapole o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer ainda teve acesso. Muito bem, Bolsonaro tentando afetar aí que não tem absolutamente nada com isso, que não fez nada de errado, que sempre jogou dentro das 4 linhas, como ele gosta de dizer, e que quem vier de alegadas mentiras vai responder. Então, tenta mostrar algum tipo de firmeza aí e constranger quem está dando declarações nessa linha do que foi colocado como sendo o depoimento do Mauro Cid. Ainda não tivemos acesso aos detalhes desse depoimento, mas foi revelado pelo portal. Graeb, o Felipe Martins era um militante virtual lotado no Palácio do Planalto, mobilizava ali a massa de manobra bolsonarista e, obviamente, uma militância atuante nas redes sociais para fazer a propaganda do governo, para atacar os jornalistas independentes, aqueles que mantiveram os seus princípios, seus critérios, sua coerência, de criticar a sujeira no governo supostamente à direita, como faziam no governo à esquerda. E não surpreende, evidentemente, que ele seja colocado aí no centro dessa história. O mais curioso sempre é que todas essas declarações elas são absolutamente críveis, elas são verossímeis, porque a gente vê um núcleo de reacionários aloprados do bolsonarismo que são absolutamente capazes de tomar iniciativas como essa. A gente vê esse lado bananeiro de militares, não de todos, evidentemente, mas que torna crível também que um comandante tenha falado, legal, vamos tentar isso aí, né? Mas, felizmente, a cúpula de outros setores militares não aderiu a esse golpe. E isso fez com que aquela turba que invadiu os prédios dos 3 poderes não tivesse armas de guerra para submeter os poderes da República aos seus anseios mais reacionários, né? Então, eu não gosto de dizer que alguém salvou a democracia, me parece que ninguém salvou a democracia. Quer dizer, os comandantes do Exército e da Aeronáutica, que não compactuaram com isso, eles não fizeram mais do que a obrigação, eles cumpriram o seu dever de não aderir a um golpe de Estado. Sem eles,
É claro que essas pessoas podem ser chamadas de golpistas, podem ser punidas como golpistas, mas é claro que não tem, uma eficácia. Eles não conseguem derrubar o regime estabelecido e ficar no poder ditando as regras, porque há todo um aparato, policial, apesar de todas as conivências, complacências, etc., mas eles não tinham condição de sustentar um golpe de Estado, por muito tempo. E o STF, por sua vez, só para concluir, ele aproveitou a oportunidade para extrapolar as suas atribuições, para julgar vândalos sem foro privilegiado, como a gente está vendo, fora outros abusos aí, em inquéritos onde tudo cabe, e também, me parece, para afetar a virtude faltante no combate à corrupção, por exemplo. Né? Então, o combate ao golpismo parece que purificou todo mundo que está envolvido aí com essa reescrita da história que a gente tanto tem acompanhado. O que mais chamou a sua atenção nesse episódio, Greg? Bom, Felipe, comentando brevemente aquilo que você disse, né, o Felipe Martins, ele fazia parte ali daquele grupo ideológico, né? Teve um momento em que a gente dividia, né, o bolsonarismo dessa maneira, né? O bolsonarismo ideológico e um bolsonarismo mais, não me lembro qual era a palavra que a gente usava, não era pragmático, mas enfim, eram aqueles que estavam lá só aproveitando a onda, né, surfando a onda, sem de fato ter ideias na cabeça, né? O Felipe Martins era um desses que tinha ideias na cabeça. E as ideias, a gente sabe, eram das piores, né? Esse papel que a gente ainda não tem como dizer se é o mesmo que foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres ou não, né? Talvez seja, mas, enfim, é da mesma estirpe, né? De proposta. Vamos aqui dar um jeito de virar o país de ponta cabeça. Vamos, no caso da minuta do golpe lá do Anderson Torres, haveria uma intervenção no TSE, também se dava aos militares, ou melhor, à junta lá, o comitê que ia averiguar se as eleições tinham sido realizadas de maneira limpa e tudo mais, dava a esse comitê o direito de prender gente, né? E também parece que nesse documento a que o Cid se referiu, esse direito de prisão de pessoas, de botar o povo na cadeia, estava previsto também, né? Enfim, o pessoal ideológico do bolsonarismo botou mãos à obra, de fato. Tentou ali criar um arcabouço jurídico para um golpe. Foi além do mero lero-lero. Quando você desenha uma minuta de decreto, ou seja lá o que for, você realmente está dando um passo além. Né? O Anderson Torres vivia dizendo que aquilo que encontraram na minha casa era imprestável do ponto de vista jurídico. Em regime de exceção, não tem nenhum ato jurídico que seja imprestável. Porque quem diz o que é prestável ou imprestável é o poder, quem está no poder. Não tem outros anteparos, não tem rédeas, né? É a vontade de quem está mandando que diz se vale ou não vale. Então, num contexto de ditadura ou de golpe, essa história de que é imprestável não existe. Né? Então tá aí. A gente ainda não sabe se os dois documentos eram iguais, mas já temos aqui dois indícios concretos, né, de que o bolsonarismo tentou formatar como é que a gente pode chamar isso, né, Felipe? Porque tentou dar uma moldura jurídica, tentou dar uma moldura jurídica para o golpe de Estado que eles queriam fazer. Um verniz. Um verniz, exato. Né? São áreas de legitimidade. Exatamente. Eu sempre colocava que o bolsonarismo tentava justificar uma ação golpista como uma reação a um golpe anterior.
e para dizer que era uma medida legal. E ele tentou de todas as maneiras, e os seus vassalos, os seus bajuladores, aparentemente alimentaram esse desejo do Jair Bolsonaro de permanecer no poder, mesmo não conseguindo vencer a eleição. Quer dizer, mesmo com tudo que fez de errado, que acabou turbinando a candidatura do Lula, depois de o petismo ter passado pelas ruínas. Ele acabou conseguindo resgatar e amenizar a impopularidade do Lula em razão do seu reacionarismo aloprado, seja em relação ao golpismo, seja em relação à pandemia, seja para instrumentalizar órgãos de fiscalização e controle, tribunais, para sabotar o combate à corrupção, ao contrário do que prometeu em campanha. Quer dizer, não conseguiu fazer um governo decente, um governo meritório, um governo que pudesse ser apresentado como algo de oposto àquilo que os governos do PT fizeram. Um governo apresentável, né, Felipe? Apresentável. E aí ele ficou com esse desejo de virar o tabuleiro de alguma maneira, e o seu grupo de bajuladores apresentou possibilidades. E me parece que esse pessoal é estimulado por agradar ao Jair Bolsonaro. Pelo relato do Mauro Cid, a gente vê um Bolsonaro que ouviu. E pode ser que o Cid esteja eximindo aí o Bolsonaro, né? Ele tem ainda alguma preocupação. Mas o próprio Bolsonaro pode ter tido alguma esperteza dentro dessa alopragem, de não cravar nada na frente dos outros, quer dizer, de ouvir, de tentar construir, de ver se teria o apoio ou não. Vários episódios foram narrados de maneira que o Bolsonaro sempre ficava quieto, só ouvia e não falava nada. Até porque ele é um cara muito desconfiado, para não dizer paranoico, né, em relação àquilo que está acontecendo em volta dele, né? Então, também nisso, o relato do Cid é verossímil, como você está dizendo, né? Exatamente. E é claro que isso dá uma margem de defesa para o Jair Bolsonaro. Quer dizer, qual é a prova de que eu realmente fiz alguma coisa? Mas daí, Felipe, quando o Cid disse que ele levou o papel para os militares, aí ele agiu, né? Exato. Ele pode não ter dito nada para o Cid, mas levou lá. E só de jogar o papel em cima da mesa para os militares darem uma espiada, mesmo que ele não tenha pronunciado uma palavra, ele já está agindo, né? Já está pondo ali para apreciação dos caras que são os donos das armas, dos tanques aqui no Brasil, já pôs a sugestão para eles avaliarem, né? A ideia de que tenha provar isso, a gente vai ter que esperar os detalhes para ver se haverá elementos de corroboração, porque pode ficar palavra contra palavra. Sim. Quer dizer, se você não conseguir reunir uma evidência de que Jair Bolsonaro apresentou o documento, quer dizer, se o Mauro Cid, de repente, presenciou ou ouviu o Bolsonaro dizer aos outros comandantes militares, falar do conteúdo da minuta, mas não tiver uma prova de que ele levou uma foto, uma imagem, um registro, tudo isso dá uma margem para o Bolsonaro se defender. Se não houver, por exemplo, uma confirmação de comandantes militares de que eles realmente foram consultados pelo Jair Bolsonaro. E mesmo havendo, são depoimentos, quer dizer, são palavras. Então, é por isso que o Bolsonaro reage, tentando constranger, tentando intimidar, tentando ver se ninguém mais confirma o relato do Mauro Cid. Porque pode ser que haja depoimento de comandante do Exército, de comandante da Aeronáutica, para confirmar se isso aconteceu ou não.